bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos fortalece, presença que nos mantém de pé. Fale com Deus todos os dias. Se enche de Deus. O Senhor é Deus. Exaltamos o seu nome, glorificamos o seu nome. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Fale com Deus. Não deixe de falar com Deus. Nós não podemos perder a presença, nós temos que em todo o tempo agradar a Deus e manter a chama acesa dentro de nós. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 26 de janeiro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32 a seguir, onde a Bíblia nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glórias ao Senhor por estes versos, por esse alerta que Deus nos dá por meio da sua palavra. A ministração de hoje é: a nossa carne é vulnerável. Eu volto a dizer, a nossa carne ela é vulnerável aos ataques do inimigo, vulnerável às tentações. A nossa carne ela é vulnerável e assim inclinada para as coisas deste mundo. Nós precisamos de modo árduo, fortemente nos blindar. Precisamos de vigilância e de oração. Jesus, quando se encontrava ali no Getsemane, eu quero aqui abrir parênteses e explicar a tradução de Getsemane. Getsemane era o lugar onde era esmagado a oliveira para a extração do azeite. É necessário esmagar a nossa carne para podermos alcançar a presença de Deus, para termos azeite dentro de nós. E é exatamente esse azeite que nos faz vigilantes e que nos conduz a orarmos, que nos conduz a meditarmos na palavra. Nós precisamos esmagar a nossa carne. A nossa carne, ela é altamente vulnerável aos ataques do inimigo. A ira, as tentações, inclinada às coisas deste mundo. Ficamos irados e não conseguimos reter essa ira e manifestamos essa ira por meio da fala, de expressões.
ficamos altamente, às vezes, reativos por meio da carne. Falamos o que não devemos, falamos na hora errada, palavras torpes, palavras que amaldiçoam, porque somos reativos e vulneráveis nessa carne nossa. Nós precisamos nos blindar. E como? Por meio da vigilância, por meio da oração. Jesus ele chegou para Pedro, João e Tiago: vigiai e orai comigo. E por 3 vezes, quando Jesus voltou, os encontrava dormindo. Não conseguiam vigiar e sequer orar. A oração ela aumenta o nosso estado de vigilância. Porque sem oração, meu caro ouvinte, nós perdemos força. Nós não podemos deixar de orar. O Senhor ele nos diz que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Lucas 18, verso 1. Jesus começa contando uma parábola para simbolizar o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecermos. Sem oração, nós somos fracos. Sem oração, nós expomos a nossa fragilidade. Sem oração, nós perdemos força e a nossa vulnerabilidade aumenta. O jejum, ele é uma arma extremamente essencial para nós, a fim de quebrar a nossa carne e nos fortalecer espiritualmente. Você tem jejuado? Nós precisamos jejuar para quebrar essa incredulidade que faz a nossa carne ser forte e resistente às coisas de Deus. Por isso Jesus ele vai dizer: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não resiste às tentações. A carne se expõe facilmente e cai na tentação. A vigilância é um estado de alerta que deve estar ativo e só está ativo quando nós nos enchemos de azeite. A Bíblia vai nos dizer que a chama deve estar acesa em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não extingais a chama do Espírito. No livro de Êxodo, no capítulo 27, verso 20, quando o Senhor ensinava, dava as diretrizes, as regras a Moisés na construção do templo, ele diz: tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. A chama do Espírito ela deve estar acesa dentro de nós de modo contínuo, porque sem que essa chama, sem que a presença do Senhor esteja dentro de nós de modo contínuo, nós não somos vigilantes. Nós perdemos força, nós somos vulneráveis aos ataques do inimigo. É a chama, é a presença do Espírito Santo dentro de nós que nos fortalece. E essa presença vem com oração, com meditação bíblica, com vigilância, estado de alerta, seja a atalaia da palavra do Senhor. Não deixe a chama do Espírito apagar. Coloca azeite. Aquelas virgens nécias perderam azeite, assim a chama apagou e o noivo veio. Nós precisamos estar em um estado de vigilância e em constante oração, porque senão fazemos tantas coisas erradas, falamos o que não devemos, fazemos o que não devemos, temos atitudes totalmente contraditórias à vontade de Deus, atitudes contrárias à palavra do Senhor. Olha, Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai comigo. Mas aqueles homens se renderam ao sono. O sono, analogicamente falando, simboliza a dormência espiritual.
Nós não podemos entrar em dormência espiritual. Não podemos adormecer espiritualmente. O sono é proveniente da carne e a carne mata o espírito. Nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. O espírito está pronto, mas esse espírito pronto, conectado ao Espírito Santo de Deus, precisa vencer as coisas da carne, porque a carne é um dos adversários de nós mesmos, e é por meio da carne que nós nos rendemos aos manjares deste mundo. É por meio da carne que deixamos o tentador nos tentar. Por essa razão, vigie, ore, jejue, quebrante. Nós precisamos passar por um quebrantamento, vigilância e oração. Não deixe a sua carne vulnerável aos ataques do inimigo. Quanto mais oramos, mais nós aumentamos a nossa força. Quanto mais oramos, nós colocamos o nosso estado de vulnerabilidade a zero. Quanto mais oramos, mais vigiamos. E quanto mais vigiamos essa nossa carne, mais oramos, mais meditamos na palavra, mais fazemos as coisas para Deus. Vigie. Vigie a sua boca, vigie os teus olhos, vigie os teus ouvidos. A Bíblia nos diz que nós podemos ouvir tudo, mas filtrar o que é bom. A Bíblia nos diz: quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a tua língua. A Bíblia nos diz que sejamos prontos para ouvir, mas tardios para falar, tardios para irar. A Bíblia nos diz que não devemos combater mal com mal, mas antes bem dizer, porque para isto fomos chamados. Nós temos que vigiar a nós mesmos, a fim de nos manter na presença do Senhor, nos encher do Espírito e manter essa chama acesa. Jesus está voltando. E se nos encontrar sem azeite, sem chama acesa, Ele vai dizer para cada um de nós: eu não os conheço. Eu não sei quem são, porque nós só somos conhecidos de Deus, cheios da presença dEle. Porque quando somos cheios da presença dEle, nós fazemos parte de uma geração eleita, de um povo santo, membro e propriedade exclusiva do Senhor. Ele só nos conhece como povo dele, cheios dele, cheios da presença dele. Vigiai e orai, porque a nossa carne, ela nos leva ao flagelo, aos erros, a consequências danosas. A nossa carne, se não vigiarmos e quebrarmos ela nos leva ao inferno. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Oh, Senhor, manifesta teu poder, a tua graça sobre nós. Deus, nos enche com a tua presença, nos faça cada dia mais fortes, cada dia mais corajosos, cada dia mais cheios de ti, Senhor. Ah, Deus, nos fortalece a prosseguir. Blinda-nos, Senhor, que sejamos revestidos com a tua armadura. Não nos deixe, Pai, sairmos da tua presença. O Senhor é Deus. Exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Adorado és tu, Senhor. Que cada dia mais nós sejamos cheios de ti.
a fim de nos mantermos na Tua presença e andarmos, Senhor, por caminho que Te agrada, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz. Amém.